Bem-vindos ao terceiro e último episódio do Redescobrindo o Caso sobre o Maníaco do Parque. Hoje nós vamos falar sobre a condenação de Francisco e o desenrolar desse processo que corre até hoje, já que ele pode ser solto em 2028. Vamos lá? Depois de preso em 1998, Francisco confessou aqueles 11 assassinatos, entregou alguns corpos para a polícia e foram distribuídos 4 processos contra ele. No total, esses julgamentos aconteceram de 2001 a 2002 e ele foi condenado a mais de 260 anos de prisão. Eu estou aqui com a colinha e vou falar sobre os 4 processos, os 4 julgamentos e sobre o que ele foi condenado. Em 2001, ele teve o primeiro julgamento e Francisco foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato de Rosa Alves Neta, um dos crimes que ele confessou. Em 2002 aconteceram o segundo, o terceiro e o quarto julgamento. No segundo, ele foi condenado a 107 anos de prisão por estupro, roubo e atentado violento ao pudor contra 9 mulheres. Aquelas 9 mulheres sobreviventes que reconheceram Francisco, seu modus operandi, mas que ele não tinha reconhecido o depoimento das vítimas. Então, as outras provas, o reconhecimento do réu, o modus operandi, a identificação dos depoimentos demonstrou e foi suficiente para que ele fosse condenado. O terceiro julgamento, ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por assassinato, estelionato e ocultação de cadáver de Isadora Frankel, aquela vítima desaparecida que ele já estava sendo investigado, mas que a polícia não tinha tido sucesso em associar o fato ao Francisco. E por último, no quarto julgamento, ele foi condenado a 121 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor de 5 mulheres: Raquel Mota, Patrícia Gonçalves Marinho, 2 desconhecidas e Selma Ferreira Queiroz, que é a vítima do RG que foi encontrado na empresa em que Francisco trabalhava, lá no vaso sanitário. À época do crime, o artigo 75 do Código Penal estabelecia que, em pese os 260 anos de prisão, uma pessoa não poderia cumprir em regime privativo de liberdade, ou seja, na cadeia mais de 30 anos. Por essa razão, o Ministério Público de São Paulo já vem fazendo um movimento para que Francisco não seja solto no ano de 2028. Com base no artigo 149 do Código de Processo Penal, o Ministério Público já solicitou uma reavaliação psicológica de Francisco. A intenção é basicamente que ele seja declarado uma pessoa inapta para o convívio em sociedade e, consequentemente, após esse período da pena privativa de liberdade, ou até no momento em que esse laudo for emitido, se o juiz concordar, a sua prisão seja convertida em medida de segurança, onde ele vai ser direcionado provavelmente para um hospital psiquiátrico, para uma casa especializada, e ali poderá ficar de maneira indeterminada, pois essa medida de segurança pode ser prolongada, solicitada diversas vezes, o tanto quanto forem necessárias. Até o momento, os laudos psicológicos demonstram ali uma estabilidade do Francisco e ele é tratado como uma pessoa normal, tanto que ainda se encontra preso numa prisão aqui do sistema penitenciário de São Paulo, no interior. Um fato curioso é que desde a sua prisão em 1998, Francisco teve muitas fãs, muitas mulheres que enviaram cartas, e algumas dessas cartas são até públicas. E ele se casou com uma dessas mulheres, que é também a responsável por patrocinar todo o suporte jurídico que ele vem recebendo, os advogados. E ele, após esse período, pode retornar à sociedade, retornar à sua vida normal, caso essa medida de segurança não seja estabelecida. Então, esse é o momento que a gente se encontra, de que, aguardando alguns anos, um criminoso de alta periculosidade pode ser solto ou não, se o Ministério Público tiver algum sucesso. E é um caso que divide opiniões, Como eu já disse, ele tinha fãs, ao mesmo tempo que muitas pessoas se aterrorizam de pensar que ele pode voltar à sociedade. O que vocês acham?
A minha opinião é bem particular, eu acredito que a medida de segurança ela deve ser aplicada se de fato ele for uma pessoa que não teve ali a sua sanidade em bom estado e que ele precise disso. Porém, tem que ser respeitado tanto o direito da sociedade quanto o direito do próprio preso, afinal, ele cumpriu ali o seu tempo de condenação e não podemos falar que a justiça não foi efetiva, já que ele foi preso quase que imediatamente após o início das investigações. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Vocês têm medo do retorno do Francisco para a sociedade? Vocês acham que o pedido do Ministério Público é muito ofensivo? Pode ferir ali algum direito do condenado que está cumprindo a sua pena e tem o direito de voltar à sociedade? O que vocês pensam sobre isso? Deixem aqui nos comentários, vamos falar sobre isso, vamos repercutir, porque é um assunto que tem muito pra gente explorar. E eu tô aqui para trazer opiniões embasadas, no Código Penal, no Código de Processo Penal, mas também no que a sociedade pode ou não esperar. Conto com os comentários de vocês e até a próxima. Muito obrigada pela audiência até aqui.